Boa noite, que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Mais um trabalho de Evangelho, Vibração em Passe da segunda-feira. Sabe que esses dias eu estava num dos trabalhos mediúnicos que a gente trabalha aqui na casa e estava sentindo mais ou menos como se estivesse aqui, sabe? Porque assim, aqui, há tempos que a gente vem aqui, tem o trabalho que é feito pelas gestantes e a gente tem a presença da doutora Carmen, doutora Mitsue, que são os nossos mentores, né, as nossas mentoras da espiritualidade que ajudam nesse processo com as grávidas. E fica até arrepiado. E no trabalho, eu senti muito forte a presença das duas. E é um trabalho que a gente faz lá para o Caspage, né? E aí quando terminou, eu falei, eu senti assim, assim, assim. Aí o Davi falou, a gente está voltando com o trabalho com as gestantes lá no Caspage, deve ser por conta disso. Olha como tudo está interligado na nossa casa. Nada acontece por acaso. A gente está num trabalho voltado lá para Guaianazes, iria começar o trabalho com as gestantes e as nossas mentoras que ajudam tanto as nossas gravidinhas, aquelas que pretendem dar essa oportunidade para que mais um espírito reencarne. As duas estavam lá no nosso trabalho e foi muito gostoso. Então, nada mais é para que a gente permaneça ligado. Faça a nossa ligação, entrar aqui, ficar calmo, tranquilinho, manter a nossa sintonia com a espiritualidade, desligar do lufa-lufa lá de fora e se ligar aqui dentro, desligar o celular e esperar apenas pelo nosso acolhimento por esses espíritos amigos, para que a gente tenha um bom trabalho. E, falando em bons trabalhos, vamos falar da nossa casa, que ela sempre traz bons cursos para nós. Esse ano a gente teve o curso do Principiante Espírita, que teve só uma turma, de quinta-feira. Porém, como eu sei que vocês estão querendo estudar, nós vamos ter o curso básico, eu toda vez falo ciclo básico, mas agora mudou, é curso básico de Espiritismo, e ele saiu de 4 para 8 meses, e vai começar bem no dia 4. Então, quem estava pensando em viajar e quer estudar, pula um pouquinho, né? Vamos estudar, dia 4 agora no sábado, às 14 horas, começa o curso básico do Espiritismo, e depois também vai ter, na terça-feira, em 2 horários, às 14 horas, e às 20h15, todos na sala Cianinha, no anel intermediário, ou no andar intermediário. Então, dá para estudar, dá para aproveitar esse ano. Quem não começou o Principiante, começa a fazer o curso básico, que vale muito a pena. Aí o ano que vem nós vamos ter novas turmas do Principiante também. E como a gente está sempre estudando, para aqueles que já estão estudando dentro da casa, ou para aqueles trabalhadores que precisam fazer reciclagem, nós vamos ter o curso complementar de perispírito. Quem quer entender um pouco mais, quem já fez os cursos também, né? Quem quer entender um pouco mais o que é esse nosso duplo etéreo, como chamava o Divaldo, esse corpo psicossomático, corpo eletromagnético, quem quiser entender um pouco mais, a partir da próxima segunda-feira, começa o curso complementar de perispírito na sala Edgar Armon, às 20h15. Vamos para os trabalhadores dessa noite. Leitura do Evangelho, mensagem e prece inicial é a Maria José. Vibrações gerais e dos passes, a Marisaura. Vibrações das águas e prece final, a Rosângela Guido. E hoje, para falar do Evangelho, capítulo 14, não por a candeia debaixo do alqueire, nós vamos ter o nosso amigo David Carini, que está sempre com a gente, está sempre ajudando, e hoje nós vamos ouvi-lo. Então vamos mandar as nossas boas energias para ele, que ele vai falar para nós o que ele tem estudado desse capítulo do Evangelho. E que Jesus nos abençoe. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Itens 8, 9 e 10. A parábola da candeia revela o quanto é importante fazer a divulgação de verdades espirituais. Descendo o Cristo das estrelas de luz espirituais, teve por escopo
orientar a humanidade na direção do aperfeiçoamento. Brilhe a vossa luz. Eis a palavra de ordem, enérgica e suave de Jesus. A quantos que herdaram o patrimônio evangélico trazido ao mundo ao preço do seu próprio sacrifício. A infinita ternura de sua angelical alma sugere-nos incisivas e amorosamente o esforço benéfico. Brilhe a vossa luz. O interesse do Senhor é o de que os seus discípulos de ontem, de hoje e de todo o tempo sejam enobrecidos por meio de uma existência moralizada, esclarecida e fraterna. Mensagem do livro Fonte Viva, capítulo 81. O benfeitor Emmanuel assim se expressa a respeito da candeia do corpo. Atendemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós, aqui, o material da manutenção é a possibilidade, o recurso à vida. Nossa existência é uma candeia viva, é um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida do nosso egoísmo, de nossa vaidade ou da nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Sentemos direitinho nas nossas cadeiras, vamos nos relaxar, colocar a nossa mão direita sobre a perna direita, a mão esquerda sobre a perna esquerda, e o nosso pensamento no Cristo de Deus. E dizer de coração para coração, porque Ele está presente, juntamente com os seus mensageiros de luzes, principalmente com os mensageiros desse trabalho de segunda-feira, de Evangelho e Cura, nos abençoando, nos encorajando para sermos melhores do que ontem, melhores cristãos espíritas, e estarmos sempre prontos a responder presente quando Ele nos chamar para fazermos o bem, porque só o bem é que vai nos fazer realmente muito melhores, muito cristãos e muito serviçal ao Cristo de Deus. Vamos agora ouvir o nosso palestrante da noite, que tão carinhosamente se preparou para trazer para todos nós uma mensagem de luz. Graças a Deus. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Aos nossos companheiros de jornada. Obrigado, Pai. Eu agradeço aqui a oportunidade que a Helena, a Leila e a Marisalva
estão me dando para falar um pouquinho com vocês sobre o Evangelho. E o tema de hoje, o item 8, 9 e 10, ele fecha o estudo do capítulo 24, que foi apresentado inicialmente no dia 9 de março, que é o item 1, 2 e 3, pelo Gilson Pereira. No dia 16 do 3, foram apresentados os itens 4 e 5 pelo companheiro Luiz Garcia. E no dia 23 do 3, a semana passada, o item 4 e 5 pelo Henrique Lepski. E a gente faz um fecho de todo esse capítulo, falando do item 8, 9 e 10, e a gente faz um apanhado também, um resumo geral de tudo que foi falado nos itens anteriores, que nós fechamos esse capítulo, ok? Antes eu queria comentar com vocês sobre ontem. Ontem, como todos sabem, foi Domingo de Ramos. Domingo de Ramos marca o início da semana que culmina os 3 anos do ministério de Jesus. Tudo que ele ensinou, tudo que ele curou, tudo que ele orientou durante esses 3 anos, se culmina nessa semana que se iniciou ontem e vai terminar no domingo de Páscoa. Essa semana irão acontecer os eventos que vão definir praticamente a história da humanidade. Em que sentido? Todas as profecias, todos os profetas do Antigo Testamento, Isaías, Miqueias, Zacarias, Oséias, tudo que foi profetizado sobre Jesus, e até Moisés fala sobre a vinda de Jesus em Deuteronômio, tudo isso vai acontecer essa semana. Então, no dia de hoje, o que acontece hoje, segunda-feira? É quando Jesus expulsa os vendilhões do templo. Ele fez a entrada ontem, em Jerusalém, montado num jumento, com as palmas, e o povo gritando, Hosana ao filho de Davi, e ele é aclamado pelo povo. Na segunda-feira, ele vai ao templo, e ele vê os vendilhões, aquele comércio no templo, e ele destrói as barracas dos cambistas, e expulsa os vendilhões. Na terça-feira, ele vai e ensina no templo. Na quarta-feira, os fariseus, aquelas pessoas do Sinédrio, armam um complô para prendê-lo e matá-lo. Na quinta-feira, é feita a última ceia. Ele reúne os apóstolos e lá eles celebram a última ceia. Na sexta-feira, ele é preso, e ele é levado a julgamento e ele é crucificado. No sábado, ele está morto, fisicamente. E no domingo, na Páscoa judaica, é a ressurreição de Jesus. Então, como vocês podem ver, essa semana é decisiva para os ensinamentos de Jesus e para nós que estamos aqui hoje, vivendo sob os seus ensinamentos. Quando Jesus, ele operava, ele ensinava, ele tinha 3 formas de passar os seus ensinamentos. Algumas delas eram diretas. Quando ele era provocado pelas pessoas incrédulas ou pelos fariseus que queriam provocar se realmente ele era o enviado de Deus, e faziam algumas perguntas, ele respondia assim, em verdade vos digo. E aí ele passava o ensinamento. Porque era uma forma dele impor o conhecimento dele, é uma forma dele impor a doutrina dele. Outras formas dele falar, era uma forma indireta. Estou no Pai e o que é do Pai está em mim. Ele usava esse termo, esse linguajar, quando ele falava com seus discípulos. Quando ele queria passar um ensinamento para um grupo mais restrito. E a terceira forma que ele usava para ensinar as pessoas eram as parábolas. Tá? Que era um método pedagógico que ele utilizava para que o ouvinte ficasse prestando atenção no que ele estava falando, né? Utilizando exemplos do cotidiano, da vida comum das pessoas, e ele conseguia captar a atenção das pessoas. Tá? Então, qual que era o objetivo das parábolas? Era facilitar o entendimento, a revelação ou ocultação de um ensinamento, isso é, revelar para as pessoas que estavam dispostas a ouvir o seu ensinamento
aquela verdade evangélica que ele trazia, e ocultar isso das pessoas que eram incrédulas, que eram os fariseus. Ok? Dentro desse grupo de fariseus, saduceus, nós lemos muito que os fariseus eram aqueles principais provocadores dele, que não acreditavam na palavra dele, achavam que ele não era o Messias, que era o Yeshua, né, dos judeus. Mas dentro dos fariseus, dentro daquela seita fechada dos fariseus, tinha algumas pessoas, lógico, eram minorias, que acreditavam, porque sentiam nos ensinamentos dele a confirmação de tudo aquilo que Deus tinha prometido a eles pelo Antigo Testamento. Então nós temos Nicodemos, nós temos Gamaliel e nós temos José de Arimateia. José de Arimateia, ele não era um rabino, ele era uma pessoa rica, proeminente na sociedade, e ele fazia parte do Sinédrio. Da mesma forma que Gamaliel e Nicodemos, esses sim, esses eram rabinos, já eram idosos, e eles, através do ensinamento, do estudo, eles viram que a letra da lei já não trazia até eles todo aquele ensinamento, porque eles ficaram fechados somente na lei. Então, quando Jesus vem trazer os ensinamentos, eles veem que naquilo tudo está a confirmação de que Deus havia prometido a eles. Tá? É muito... Não sei se você se lembra da semana passada que o Henrique falou, no caso do encontro, da entrevista de Nicodemos com Jesus. É uma entrevista que é feita à noite, que é sobre nascer de novo. Nicodemos vai se encontrar com Jesus e pergunta a ele: mestre, o que devo eu para entrar no reino dos céus? E Jesus responde: é necessário que você nasça de novo. Mas ele fala: como nascer de novo, se eu já sou um homem velho? Como vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Jesus ali não está falando da condição física, da condição material, e sim está falando da condição espiritual, né? Porque o espírito é como o vento, vem de um lado, sopra do outro, né? Então, Jesus mostra a Nicodemos que ele mesmo sendo um mestre em Israel, ele não consegue entender essas coisas. E Jesus nos diz: se você não entende quando eu lhe digo das coisas da terra, o que dirá quando vos falardes das coisas do céu? Então, mesmo assim, Nicodemos acredita em Jesus. Ele sabe que Jesus é o verdadeiro Messias, que é o enviado e o Filho de Deus. E a outra passagem é referente a Gamaliel. Quando Pedro e João estão ensinando o povo no templo, eles são presos, são levados a Caifás, ao Sinédrio, e eles são presos. O anjo os liberta e eles voltam a ensinar no templo. E aí eles são presos novamente. E aí Caifás diz que eles foram proibidos de falar o nome de Jesus e divulgar os seus ensinamentos para o povo. E antes de ele aplicar uma pena, ele vai consultar Gamaliel. Ele diz: Gamaliel, que pena devo impor a esses homens? Né? E Gamaliel diz assim: dai de mão, livre esses homens, porque se a obra que eles falam é coisas dos homens, essas obras se desfarão. Mas se forem coisas de Deus, eles não se desfarão. E você será visto como peleando contra Deus. Então Gamaliel já sabia que os ensinamentos de Pedro e João, dos apóstolos, já eram os ensinamentos de Jesus e tinham validade, porque muitos dos fariseus acreditaram neles. Essa passagem está no Atos dos Apóstolos 5, versículo 12 a 42. Ok? Então as parábolas de Jesus, elas tinham conexão com o Antigo Testamento, né? Que ele sempre colocava aquelas histórias das Escrituras conhecidas pelos judeus. Tudo isso na Torá, né? A Torá é o livro sagrado dos judeus, que são os 5 livros iniciais de Moisés, do Antigo Testamento. Tá? E os profetas do Antigo Testamento que já prediziam a vinda de Jesus, que no caso de Isaías, no caso de Miqueias, no caso de Zacarias, Jeremias e Daniel. Então, todas as profecias a respeito do Messias já era de conhecimento de todos, daqueles que estudavam os livros sagrados e tinham conhecimento da Escritura. E o próprio Abraão, muito lá atrás, ele recebeu a promessa de que por meio de sua descendência
todas as nações da terra seriam abençoadas. Isso está em Gênesis. E Moisés, que anunciou que Deus levantaria um profeta como ele no meio do povo. Isso está em Deuteronômio. Então, desde quando começa a divulgação de Deus para que esses patriarcas iniciassem o povo escolhido, já foi dado a eles a informação de que viria um profeta, viria um Salvador, para redimir Israel e depois nos redimir a nós, que somos o mundo. Tá? E na parábola da candeia, há um convite à ação, né, que não é apenas informar. A parábola em si, ela não é apenas informar, ela nos incita a praticar a ação. E o cumprimento profético. Ok? Lucas nos relata que no Evangelho de Lucas temos aproximadamente 31 parábolas registradas em Jesus. Alguns estudiosos dizem que são mais ou menos entre 40 e 50 parábolas que Jesus proferiu durante todo o seu ministério. E tem algumas parábolas famosas, a do bom samaritano, a do filho pródigo, a do semeador, a do joio e o trigo e da ovelha perdida. A parábola da candeia, ela é uma parábola, vamos dizer assim, de menor expressão em relação às outras parábolas mais famosas. Mas ela não deixa de ter a importância dela pelo ensinamento que ela traz em relação às pessoas que a ouviram e a mensagem que a parábola traz para todos nós, né? Então, é uma parábola, essa parábola da candeia, é uma parábola de instrução moral, uma revelação de verdade, dando a responsabilidade para o seguidor, ok? Por quê? Ele utiliza uma imagem cotidiana da época, né? O que é a parábola, a candeia, o alqueire? Isso são instrumentos comuns usados pelo povo da época, né? As casas eram iluminadas pelas candeias, que é aquele potezinho de barro cozido, né? Que ia o azeite dentro. E depois eles acendiam um pavio para iluminar a casa toda. E ela era colocada no lugar mais alto da casa, que era para poder iluminar toda a casa, né? E o alqueire é aquele cesto que eles carregavam o resultado das colheitas do campo. Tanto que o alqueire, por estar vinculado à coleta agrícola, futuramente vai se referir a uma unidade de medida, que todos hoje conhecem. Tanto os alqueires, alqueire paulista, alqueire mineiro. Então, mas na época, o alqueire era aquele cesto de você carregar cereais. Podia carregar o trigo, a cevada, o milho não tinha, mas mais a cevada e o trigo. Então, no caso da candeia, ela é uma lamparina. Ela é uma lamparina que é utilizado para a iluminação das casas, né? E isso é utilizado desde os tempos bíblicos, e eu acredito que até hoje muitas casas ainda utilizam lamparinas, não mais azeite, mas a querosene, né? A questão do alqueire é a mesma coisa, tá? E o velador é um suporte que você pendura a candeia. Normalmente as casas tinham uma viga que sustentava o telhado, então eles faziam um nicho lá para pendurar a candeia, né? Ou um suporte que você podia pendurar a candeia ou a sua lamparina, ok? Isso era comum nas casas judias na época de Jesus, porque eram casas simples. Elas eram casas de alvenaria com telhado de sapê, né? Telhado de palha, e eram casas, e eles utilizavam isso para iluminação. O azeite era uma especiaria para eles, né? Principalmente para os judeus, o azeite era uma coisa cara de se obter. Então, todo cuidado com o azeite, na hora de você carregar a candeia, era uma coisa que eles tinham muito cuidado para não derramar, né? Eles tinham um pavio. E eles não deixavam a candeia ligada o tempo todo. Eles só acendiam a candeia quando escurecia. Quando estava amanhecendo o dia, alguém ia lá e desligava para poder economizar o azeite, porque era um artigo muito caro para eles. Mas todas as casas tinham isso. E quando Jesus dá esse exemplo da candeia, para eles foi muito fácil entender. Ora, eu tenho uma candeia na minha casa.
Quando eu acendo a candeia, ela faz luz, ela ilumina a minha casa. Eu tenho o alqueire, eu tenho o cesto para levar. Então Jesus relaciona esses objetos do cotidiano com o seu ensinamento evangélico. Então fica muito mais fácil para as pessoas entenderem a mensagem que Jesus quer passar. Porque nós estamos falando de pessoas simples, de pessoas que não eram letradas. Eles não eram como as pessoas do templo, do Sinédrio, os fariseus, que eram pessoas letradas, eram pessoas de uma sociedade, de uma categoria mais alta da sociedade. Ok? A vida dos judeus na época que Jesus está colocando a sua missão era uma vida difícil, porque a Judéia vivia sob ocupação romana. Então, na mentalidade deles, e tanto na mentalidade da população, como na mentalidade dos fariseus, isso é, dos que comandavam a nação dentro do Sinédrio, era que o Messias que viria seria um Messias salvador. Porque, segundo as Escrituras, o Messias era descendente de Davi. Quem era Davi? Davi foi rei de Israel, lá no Antigo Testamento. Então, eles, por conexão, se é descendente de Davi, então ele é rei também. Então, ele como rei virá nos libertar. Então, essa era a expectativa do povo na época. E quando Jesus se apresenta não como um rei, não como um guerreiro, mas como um príncipe da paz, para salvar Israel espiritualmente, existe toda aquela dúvida, mas será que ele mesmo é o Messias? Nós estamos esperando esse Messias, e ele se apresenta com essas outras características, né? E, no caso, fica essa questão. E quando Jesus está explicando as parábolas, eles, justamente por essa questão, eles colocam essas dúvidas. E no caso da parábola da candeia, ele coloca a luz como um símbolo, né? Tanto na espiritualidade judaica, como dentro do nosso conceito cristão, a luz representa a verdade, a sabedoria da lei, de Deus e da lei. E a parábola sugere que a mensagem do reino de Deus, que é a luz, não deve ser escondida. E o olho? A versão do Evangelho de Lucas associa a candeia ao olho bom, né? Como a lâmpada do corpo. Então, o nosso corpo é a candeia e a luz são os nossos olhos. E a luz entra para dentro da nossa candeia através dos nossos olhos. E a aparência versus ação. Então, no caso, a parábola ela critica a religiosidade superficial, né? Enfatizando que o que está oculto está nos segredos do coração e tornará manifesto. Pois o conhecimento da palavra deve ser praticado e partilhado, e não ocultado. Ok? Na visão bíblica, essa parábola, ela traz alguns pontos. A luz interior, como eu falei, o propósito da luz, que é para iluminar e não ser escondida, indicando que a fé e a experiência com Jesus deve ser manifestada para poder guiar as outras pessoas. Não ocultar, colocar a candeia debaixo do alqueire ou debaixo da cama, porque a verdade ela tem que ser colocada para todos. E não esconder a verdade, que é através do egoísmo ou medo, que vai contra o propósito de Deus para todos nós. E os discípulos, ou nós, como sendo a luz e o sal, que nós devemos preservar o tempero do ensinamento para o mundo, né? Transmitindo a palavra de forma prática e eficaz. O que representa a candeia em nós aqui nesse quadro? A candeia é o nosso corpo físico. Representa o instrumento físico, a ferramenta de trabalho do Espírito na terra. Essa é a nossa candeia. E o azeite? O que é o azeite? O azeite é o nosso perispírito, tá? É o combustível, é a energia vital, é o esforço pessoal, é a dedicação, é a caridade,
é o estudo, é o trabalho, necessários para manter a luz acesa. E a chama, que é o espírito, é o conhecimento, é a luz interior. Representa a luz da sabedoria, o conhecimento espiritual e o entendimento das leis divinas e a verdade que ilumina a consciência. Então, e agora nós vamos partir especificamente para os itens 8, 9 e 10. Jesus, nesses tópicos especificamente, ele orienta os discípulos a não irem aos gentios. Primeiro, ele deve ir à casa de Israel. Por quê? A salvação primeira foi prometida a Israel. Então, ele envia os apóstolos para Israel. E lá ele diz que ele deve salvar as ovelhas perdidas. E aí, as ovelhas perdidas, quem são as ovelhas perdidas? São os descrentes, são as pessoas que não acreditaram nele. E eles comparam essas pessoas, Israel, como o tronco da oliveira. A oliveira, como vocês sabem, é o símbolo de Israel. Por quê? É uma árvore milenar, ela é super resistente ao deserto, e como o povo judeu, ela enfrenta muitas vicissitudes da intempérie, da ação do tempo. E como o povo judeu, a oliveira ela tem raízes profundas, que são as raízes da fé. Então, toda a fé está representada na oliveira. Então, Jesus diz que eles devem ir a Israel e a oliveira representa a fé deles. No outro item, ele fala que o ensinamento deve ser gradual. O ensinamento deve ser gradual. Por quê? Nem todas as pessoas estão preparadas para receber os ensinamentos, né? Existe uma evolução espiritual para que a humanidade possa receber esses ensinamentos. Até hoje nós sabemos que as verdades que nos transmitem os espíritos, eles vão de acordo com o nosso entendimento intelectual, com a nossa evolução moral. Então, muitos dos ensinamentos ainda não podem ser passados para nós, devido à nossa condição de entendimento, a nossa condição moral e a nossa condição de evolução espiritual. E Jesus via isso já naquela época, porque ele não podia passar todos os conhecimentos para os seus discípulos, porque eles não teriam condições de entender. E na aparência e na essência, não é? Jesus usava as parábolas para ocultar o sentido profundo, revelando apenas aqueles com boa vontade e disposição espiritual. Isso demonstra a necessidade de discernirmos a difusão da doutrina, compartilhando a luz conforme o momento oportuno de cada indivíduo. Ok? Eu coloquei também aqui uma parte, alguns livros, que fala sobre a parábola da candeia, que é a literatura espírita, sobre o tema da candeia, né? Nós temos o livro aqui Estudando o Evangelho, né, com Bezerra de Menezes, que ele fala um tópico específico sobre a candeia, que é a iluminação espiritual, né, que é a perfeita imagem de si mesmo, tá? E a palavra do Evangelho e os ensinamentos. Nós temos também o livro do Áureo, o Espírito Áureo, sobre o universo e vida, que ele diz que os filhos da luz, que nós somos filhos da luz, e a candeia representa a luz, em oposição aos filhos das trevas, né? Então nós devemos trabalhar para gerar a luz, ok? Temos também o livro do Evangelho, a Parábolas e Ensinos de Jesus, de Cair Balschutel. Também fala sobre a candeia na questão da vida material e da vida espiritual. E aqui no capítulo 81 da Fonte Viva, que foi lido aqui pela Maria José, né, sobre um trecho desse capítulo de Emmanuel, tá? E a mensagem final. A mensagem final diz que a parábola tem muito a ver com o esclarecimento do homem, com a sua saída da ignorância e ver a luz da candeia, reflete o iluminar
do conhecimento. Quando o homem se esclarece e ele se ilumina, o seu conhecimento acerca das coisas sai da obscuridade. Entretanto, tudo tem seu tempo. Uma luz forte demais pode ofuscar sem esclarecer. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem queiram instruir. Por isso, Jesus não revela claramente toda a sua doutrina. Usava a parábola para que aos poucos o homem fosse extraindo delas o entendimento. Tendo Deus dado ao homem a inteligência, ele tem a condição de raciocinar sobre sua fé. Então, nessa parábola, temos uma grande relação entre o esclarecimento do homem e sua fé. Fé raciocinada nesse caso, pois a fé cega é ignorância, e é isso que a doutrina nos ensina. Muito obrigado a todos e tenham um ótimo trabalho. Que Jesus nos abençoe. Nesse momento, nós vamos pedindo aos médiuns, aos trabalhadores, que já se posicionem e que todos possam se sentar de uma forma confortável, para que os trabalhadores, ao dar o passe, transite sem precisar esbarrar em ninguém que está sentado. Se alguém veio pela primeira vez, se acalma. O momento do passe é o momento em que nós nos ligamos ao mais alto. Vamos iniciar o passe, elevando os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo a palestra de hoje, onde tantos ensinamentos foram passados, onde foi nos lembrado que nós devemos ser luz, que nós devemos iluminar por onde passamos. Que se uma pessoa tiver uma palavra de bondade para com a outra, ela pode estar inclusive salvando ali um ser humano que está às vezes com pensamentos tão obscurecidos. Nós vamos pedindo a Jesus que esse passe possa trazer para cada um de nós paz, saúde, que as nossas dores físicas sejam amenizadas, que os nossos medicamentos que nós tomamos possam ser potencializados para a cura de todo o mal que nós tenhamos, que nós estejamos sofrendo. Então nós vamos rogando a Jesus a cura do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual, mental, do nosso emocional. Vamos pedindo a Jesus o equilíbrio das nossas emoções, pedindo a Ele que traga paz para nós, que nós possamos ser luz por onde passarmos, que nós possamos ser essa candeia que ilumina, que aonde nós estivermos, nós tenhamos uma palavra de paz, de amor, de fraternidade para com o próximo. E assim, agora que nosso passe está já no final, nós vamos rogando a Jesus por todos aqueles nossos irmãos que conosco convivem diariamente, os nossos familiares, aquele familiar que às vezes nos traz aborrecimento, aquele que nos traz preocupação, aquele que está doente, aquele que está desempregado, aquele filho mais rebelde, aquele filho que partiu para a pátria espiritual, aquela mãe, aquele pai que nos deixaram e regressaram ao mundo espiritual, aos familiares que se despediram esta semana dos seus entes queridos, vamos rogando por todos. Vamos rogando a Jesus que nos ensinou que a vida continua, que receba esses irmãos com muita luz, com muita paz,
que todos eles tenham um despertar sereno e tranquilo. E como foi dito hoje, tanto sobre o Oriente, onde Jesus caminhou, onde Jesus pregou a sua palavra, vamos rogando a Ele que leve a paz, que leve a tranquilidade, que seu amor resplandeça em toda aquela região, em todas as regiões onde há guerra, em todas as regiões onde há desentendimento. Que a luz se faça sobre o Oriente Médio, sobre a Europa, sobre o leste europeu. Amado Mestre Jesus, nesta semana nós te imploramos pela paz, nós te rogamos que todos os homens sejam tocados em seus corações, que a sua luz possa ser um resplandecer sobre o planeta Terra. E nós vamos envolvendo assim o paz e amor, essa casa que é um pronto-socorro espiritual para todos nós, que ela seja cercada pelos bons espíritos, por todas as falanges de bons espíritos, trazendo paz, luz para todos os trabalhadores, mas principalmente para todo o público que aqui vem em busca de amor, de paz, de tranquilidade e de uma palavra de consolo. Rogamos pelo Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, por todos os governantes, pelos estados, pelos municípios, por este povo que é tão alegre e tão feliz, que nós possamos continuar sendo esta alegria que ilumina o planeta Terra, que possamos ser realmente a pátria do Evangelho, onde possamos levar o amor, a fraternidade, o carinho e a luz para todos aqueles que aqui se achegarem. Amado Mestre Jesus, visite os hospitais, visite todos os doentes, visite as casas de repouso, os asilos, os orfanatos, os presídios. Visite todos aqueles que estão nas ruas, todos aqueles que estão em seus lares, sozinhos, muitas vezes doentes, sem ter quem lhe dê um medicamento. Ilumine, Senhor, a todos. E agora, neste clima de amor e de paz, de esperança, de luz e de fraternidade, nós vamos passando para a fluidificação das águas e para a prece final. Que Jesus nessa semana esteja na casa de todos, trazendo muita paz, muita luz, trazendo o renascimento dele, com a esperança de que a vida continua e que nós todos nos encontraremos um dia. Que todos tenham uma semana, uma Páscoa de muito amor. E assim, harmonizados que estamos, vamos agradecendo a Deus e mentalizando essa natureza maravilhosa do planeta Terra. Os trabalhadores da espiritualidade, biólogos, médicos, índios, caboclos, todos que trabalham nos laboratórios espirituais, percorrem as matas, os rios, cachoeiras, plantações e recolhem todo o substrato para se transformar em medicamento que cada um de nós estamos necessitados. E assim, vibrando pelas garrafas de águas que estão no salão, as que estão em seus lares, os filtros de águas, caixas d'águas, vamos mentalizar essas águas, vibrando muita luz, muita paz, e assim vão sendo transformadas em medicamento vigoroso, que ao serem ingeridas, elas vão sendo absorvidas pelo nosso corpo e transformando nossas células, nossos mentais. Se fizerem uso de medicamento contínuo,
podem ser ingeridas junto com eles para se potencializar a sua ação. Que ao ingerir essa água, elevemos nosso pensamento a Jesus, a nosso Pai misericordioso, agradecendo por essa benécia que foi fluidificada esta água. E assim, vamos também pedindo a toda essa equipe que fluidifique as águas das cabeceiras dos leitos de hospitais, asilos, creches, penitenciárias, albergues, das garrafas, dos moradores de rua, que todos possam se beneficiar desse tratamento bendito. E agora, temos tanto a agradecer. Agradecer a Deus, nosso Pai misericordioso, a Jesus, nosso Mestre, aos mentores desse trabalho, por todas as benécias que foram entregues nesta noite, por todas as graças que recebemos, por todas essas bênçãos, por tudo que temos, por um novo dia, pelo sol da manhã, pelo ar que respiramos, pelo alimento, pela família, e que possamos sempre, com nosso amor, doar esse amor a todo que encontramos, a nossa família, e celebrar essa ressurreição de Jesus, que Jesus está sempre conosco, todos os dias, todas as horas. É só elevarmos nosso pensamento a Ele e abrirmos nossos corações para receber Jesus. Que tenhamos uma ótima semana. Até o próximo encontro. Que assim seja. Uma boa semana para todos, com muita paz, saúde, muito trabalho, equilíbrio, muita paz nos seus corações. Que assim seja. Paz e amor em Jesus.